Oi, pessoas bonitas, sou a Luana do canal Luana Viana. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nessa sexta sinistra. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu também estou bem, tô aqui de óculos, enxergando, olha que linda. E hoje eu trouxe um relato bem pequenininho assim pra vocês, uma coisa que aconteceu com meu esposo aqui na serra. Eu estou num cenário diferente. Olha, gente, que cenário bonito hoje. Aí eu lembrei desse relato que meu esposo me contou. E por que não contar esse relato? É pequenininho, gente, mas é uma coisa que aconteceu com ele. E até hoje ele não sabe realmente o que era. Então eu vou contar aqui a história do meu esposo, tá? Nessa sexta sinistra. Será que era um lobisomem? Não sei. Gente, meu nome é João Paulo, eu sou esposa da Luana. Esse fato aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos de idade. Aqui onde eu morava, no sítio Jardim, nessa época não tinha transporte de carro para vir, horário. E geralmente as pessoas que trabalhavam aqui na agricultura, eles, quando chegava dia de sexta para sábado, eles desciam a serra de cavalo ou jumento, né, levando as coisas para vender no Itapajé. E o meu pai geralmente ele levava feijão, banana, mamona. E aí a gente sempre ia junto. E algodão, milho. E eu pequenininho já ia junto, eu já trabalhava nessa época, sabe? De muito pequeno comecei a trabalhar. E nesse dia que meu pai foi pra serra, eu não me lembro o porquê, mas eu não fui, eu fiquei. Só foi o meu pai e mais os meus 2 irmãos, e eu fiquei na serra e o meu pai foi pro Itapajé. Era um dia de sexta para sábado. Eles foram, né? Eu não sei bem assim o horário que eles foram, mas eu lembro que eu dormia na sala. E aí, quando deu assim mais ou menos umas 5 horas da manhã, eu comecei a escutar uns estrupelos, sabe? Uns estrupelos, os cachorros latindo, os cachorros. E aqui na serra, nessa época, gente, era tudo muito escuro. Era mais escuro e tinha menos casa do que agora. E os cachorros estrupelos, e aquela zoada lá fora. E o meu pai saía pra ir pro Itapajé, ele deixava a porta encostada, ele não fechava, porque aqui na serra não tinha histórico de roubo, de assalto, essas coisas, né? E a porta da sala tava só encostada. E aí eu comecei a escutar os estrupelos, e as minhas irmãs estavam dormindo no quarto da minha mãe. E aí o que foi que eu fiz, gente? Eu levantei da rede e fui bem devagarinho, acendi a lamparina, que a gente não tinha luz elétrica. Acendi a lamparina e fui brechar pra ver o que era que os cachorros estavam acuando, né? E no terreno do meu pai tinha tinha uma parte que era cercada, e para passar pro lado de lá tinha uma porteira, tinha que abrir a porteira. Então a porteira ficava assim nos fundos da casa. E a casa assim, aí eu coloquei assim, abri só um pouquinho da porta, assim, na brechinha, e eu olhei assim pra fora o que era. O sol ainda não tinha nascido. E quando eu vi aquele bicho vindo e os cachorros atrás, ele vinha assim numa carreira tão grande, tão grande. Era um bicho alto, mais ou menos da altura de um bezerro. Ele vinha, e eu tava com a porta assim, quase só um pouquinho assim aberta, sabe? Que dava assim pra ver só assim o meu olho aberto. E esse bicho vindo, e os cachorros racuando esse bicho. E esse bicho estrupelo quando ele passou de uma vez. Gente, quando ele passou de uma vez, eu fechei a porta, encostei a porta e esperei. E os cachorros atrás, e o bicho passou correndo e os cachorros atrás. Aí eu fui abrir de novo, botei a cabeça assim pra fora e aguardei, e o bicho simplesmente passou e pulou a porteira.
E aí eu fiquei imaginando, isso deve ser um lobisomem, porque a não ser que seja um burro ou um cavalo, um jegue, e se foi um burro, um cavalo, um jegue, não sei, ele ficou lá na porteira, ele não passou, porque a porteira estava fechada. Aí eu aguardei, gente, fechei a porta e fiquei lá deitado na rede e aguardei. Um pouco tempo começou a clarear, e aí eu esperei ficar totalmente de dia claro. Quando ficou totalmente de dia claro, eu levantei da rede e abri a porta e saí fora e já estava tudo claro. Aí eu fui lá na porteira. Quando eu cheguei lá na porteira, a porteira estava fechada. E eu olhei, não tinha animal assim por perto, dentro do terreno, né? Ali do meu pai não tinha. E também não tinha vestígio de animal. E aí eu fiquei me perguntando, se fosse um bezerro, fiquei me imaginando, né? Se fosse um bezerro, ou um jumento, ou um cavalo, sei lá, esse tipo de animal que sempre tem aqui, ele tinha ficado, porque não tinha como ele ter pulado a porteira, porque a porteira era muito alta. E até hoje eu fico me perguntando, será que era um lobisomem? Eu não vi direito porque estava tudo muito escuro. Mas ainda hoje eu fico pensando, será que era um lobisomem? Não sei, gente. Eu acredito que era um lobisomem. Gente, essa história foi a história que o meu esposo me contou. E eu trouxe ele aqui, olha, pra ele narrar pelo menos um pedacinho. João Paulo, tu acha que era um lobisomem? E aí, meu povo, essa história foi real. Aconteceu quando eu era pequeno, em volta de 9 a 10 anos, 9 a 10 anos de idade, foi real. De manhãzinha, 5h30 para 6 horas, quando meu pai e minha mãe saiu para o Itapajé para resolver o negócio, eu fiquei só, aí eu vejo estrupelo passando no terreiro. Aí achava que era um animal, um cavalo, um burro, não sei o que. Mas depois eu vi que não era nada disso, porque não tinha rastro e tinha a porteira na frente. E não estava aberto. E não estava aberto, tá tudo fechado. Foi só aqueles estrupelos, aquelas zoadas passando. Eu acho, gente. Em direção à porteira. Eu acho que ele pulou a porteira. Pulou. Agora o que ninguém sabe, mas animal não era. Mas deixa eu te perguntar. Porque se fosse, tinha ficado vestígio, né? Tu não ficou com medo não quando tu olhou? Não, olhou porque assim? Na hora pra mim era um cavalo, um negócio assim, um jegue, era assim. Mas depois que eu fui ver que não era, foi só o estupendo passando. E os cachorros acuando? Eu acho que era o lobisomem que estava um pouquinho atrasado, que ele já estava amanhecendo um dia, né? Ele passou voado, não deu tempo para abrir a porteira. Eu acho que era um lobisomem. Tu acha que era? Eu acho que era também. Era. E aí, gente, essa foi a história real do meu esposo, olha. Peço a vocês, se vocês gostaram dessa história, não se esquece de se inscrever, deixa um like, ó. E eu acredito na história dele, gente, porque assim, antigamente era coisa assim que acontecia muito, a gente ouvia bastante, né, era João Paulo, principalmente aqui na Serra. História de lobisomem, história de gritador, história de chorão, tudo é coisa assombrada que deixava a gente com medo. E a gente era pequeno, aí só via falar e ficava horrorizado de medo. Mas eu acredito, teve uma época que assim, saiu a história da perna cabeluda, não sei se vocês... Tinha um aparelho, diz um aparelho, era que andava no céu assim e lançava uma rede em cima do povo andando embaixo e lançava a pessoa pra cima, chupava o sangue dele todinho, depois jogava embaixo. Isso aí eu morri de medo, era pequeno, chamado aparelho. Eu tinha medo da perna cabeluda que o pessoal falava muito. E, gente, o vídeo de hoje foi esse, né? Um vídeo assim diferente, num lugar diferente. Participação aí. Com história diferente, uma participação diferente desse... eu amo ele, gente. E com tudo isso era só, vou ficando por aqui. Feliz Sexta Sinistra pra vocês. Tchau.